Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Rook of Victory Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui darei continuidade à aula psicanalítica, aula da libertação, a aula dessa cosmovisão, essa aula de transdisciplinaridade, principalmente, sobre a esquizofrenia. Por exemplo, eu queria ressaltar para vocês que os sintomas positivos, como delírios, alucinações, primeiramente, alucinações auditivas é quando você tem um deslocamento da voz para o ouvido. Então você ouve a voz, né? Quando você ouve a voz, você faz uma interpretação e dessa interpretação você passa a ouvir. Há um deslocamento do sentido, certo? Se você não prestar atenção no que está acontecendo, por exemplo, num discurso, como está presente, você está ali, mas só que você está ouvindo o seu pensamento, a voz do seu pensamento e fazendo uma interpretação a partir disso. Esse sintoma pode ser manejado, pode ser tratado dentro da clínica psicanalítica, porque há uma alienação inconsciente, entendeu? E essa alienação inconsciente, ela vai para os confins do universo do sujeito. Fica armazenada, fica calcada. O sujeito não sabe ao certo como lidar com os sensos. E através da meditação é que podemos clarear os sensos, né? Podemos podar os sensos, podemos polir os sensos e estarmos presentes no aqui e agora, que é o mais interessante e é o que interessa. Estar presente aqui e agora sem ter nenhuma questão espiritual, né? Ou como, por exemplo, nas neuropsicoses ou na esquizofrenia mesmo, essa questão do entregar-se, de ter sua vida entregue. Ora, se você nasceu, você já está na presença do Todo-Poderoso Deus. Então, por mais que você crie neuroses para defender o seu ego, ou neuropsicoses, defesa, sempre na luz do dia ou na noite haverá essa reconstrução, esse balizamento do sujeito em relação aos seus sintomas. Então, vale ressaltar que na esquizofrenia a cognição está imputada no corpo, como diz Deleuze, o corpo sem órgãos. Está imputada num niilismo, está imputada numa falta de confiança às virtudes, está imputada numa falta de leitura da palavra, uma falta de conhecimento. E toda essa falta, ela te distancia da realidade a ponto de você não conhecer nem a si mesmo, nem a conhecer o outro. Não há uma demasia de conhecimento na esquizofrenia. Pelo contrário, na esquizofrenia há uma certa distorção completa do... Vamos utilizar uma analogia aqui, o caduceu da medicina. Aquelas duas cobras, duas serpentes que vão se entrelaçando, né, formando DNA. E do DNA humano há essa rotação. No transtorno, o que acontece
é ou um nó que se dá ali, gira, 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 gira num ponto e dá um nó, ou então as serpentes elas saem do lugar e vão fazendo outros círculos ali, e o círculo ele é um símbolo bastante interessante porque representa o balão mágico, né, a bola mágica do discurso do eu, certo? E o discurso do eu, o falso eu, né, o discurso do falso eu, do fator do eu, que é o ego, ele tem ali o seu caráter de juízo fragmentado e desplugado da realidade, desplugado da sua subjetividade. Entendem? A subjetividade para o sujeito de personalidade esquizofrênica, transtorno esquizofrênico, é algo que está alienado e que o sujeito não compreende o inconsciente, ou ainda está em processo de conhecimento do inconsciente através das leituras da literatura, no que diz a literatura, o inconsciente. Como Lacan diz, é estruturado como uma linguagem. Então, o inconsciente vai de pessoa para pessoa. Nem todo inconsciente é universal. Entendem bem isso? Daí que, partindo do pressuposto de que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, e o nome do Pai é o que abarca o sujeito para o dom da ciência, da inteligência, da sabedoria, os dons da morada do santo, né, como diz Lacan. O sujeito ele tem em si essa abrupta reintrojeção da libido dos objetos. Mas o que quer dizer essa reintrojeção? É quando a pessoa absorve a energia psíquica e existe um exagero na esquizofrenia. Esse exagero, essa falta de moderação, é o que adoece o sujeito. É o que torna o sujeito ficar frágil, tragicômico. Esse transtorno ele é muito interessante para a clínica psicanalítica, pois é um sujeito dividido, né? Um sujeito ali no qual o significante o significante mestre ou a menos-valia do significante mestre está na posição de verdade, mas é uma histeria, certo? É uma histeria. É um discurso histérico, primeiramente, provém de um discurso histérico, né? Provém de um discurso histérico e causa uns nódulos, umas nuvens de neuroses, né? É o sujeito da clínica. E na clínica, nós percebemos que essa projeção do corpo, essa, poderia dizer assim também, mais partindo para o lado espiritual, metempsicose, essa transferência de alma, ou de um lado é um rito de passagem,
natural, vai acontecer, não dói nada, a vida já está entregue nas mãos de Deus, não precisa ter o inconsciente a céu aberto na psicose. Ou, por outro lado, esse inconsciente a céu aberto precisa ter limites. E é aí onde entra a consciência. E não o fator do falso eu. O fator do eu, que é o ego, né? O falso eu. Tudo isso, nessa balança, é para equilibrar o sujeito, tendo em vista seu quadro psicopatológico. A esquizofrenia atinge cerca de 1 a 3% da população mundial e é uma doença que não tem cura, certo? Mas existe tratamento eficaz, como psiquiatria, psicoterapia e por aí vai. E a psicanálise para nos fazer compreender como funcionam os mecanismos de defesa do ego, né? E como o ego ele está intrincado no trauma, no trinco, né, do sujeito. Como aquela imagem da Capela Sistina, né? Deus e o homem tentando se encostar, mas há um trinco ali, né? Há uma certa distância. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não há por que temer algo oposto a Deus. Se nós respeitamos Deus, porque somos filhos adotivos do Senhor, não há por que temer o oposto, que é o que acontece agora, essa veneração nos dias atuais da minoria, né? A minoria, já pulando para um pouco de antropologia e cultura, a minoria é a pessoa revoltada, é a pessoa em demência, é a pessoa descontrolada. Essa pessoa que ficou rechaçada e não sabe, não tem conhecimento do perigo. Politicamente falando, a esquerda não tem vez. Não tem vez. Honestamente, não tem vez. Se fosse a esquerda dos tempos de ouro, de Emma Goldman, aí tudo bem. Agora, multiculturalismo de esquerda é o fim da picada. Pois bem, pessoal, voltando ao assunto. Se na política podemos observar que a tradição cristã for corrompida, né, for dissonante com o caráter dos seguidores do Cristo, existe aí, por exemplo, seguir um comunismo, seguir um socialismo, existe aí uma fenda, e essa fenda é o que leva à esquizofrenia, em termos simples e basilares sobre o que é esquizofrenia, certo? A esquizofrenia seria o cristianismo comunista. Não tem como haver esse tipo de coisa, a não ser que você queira ficar esquizofrênico ou esquizofrênica. Porque uma coisa é seguir a Deus, amar a Deus. Outra coisa é querer
que todos sejam iguais e sem classe alguma, sem discurso da categoria. Isso seria a revolução proletariada, como diz Marx. A revolução do proletariado acontece quando o discurso do sujeito para poder, uma estratégia comunista, para estar sempre subvertendo, né? Está sempre em posição de retórica subversiva, né? De reapropriação, porque calcou ali um trauma do sujeito no processo educacional, né? Com a pedagogia de Paulo Freire, calcou ali uma falsa esperança. Essa falsa esperança de traumatizada, ela se tornou a ser vingativa, né? A injetar o conhecimento de uma forma tão devagar, e não percebe o sujeito como um sujeito de saber e subjuga o sujeito do suposto saber, um saber que é zero à esquerda, um saber que é pura ignorância e que por hipnose a esquerda trata os alunos como se fossem totalmente sem luz. Os projetos político-pedagógicos dos cursos das instituições democráticas tratam o sujeito de uma forma de opressão e não de caridade, não de justnaturalismo. O positivismo lógico da esquerda também é importante lembrar que, para se ter um segmento de reta que vai constituir uma curva a fim de formar o círculo, que é o símbolo primordial da unidade cristã, a pessoa deve buscar ali consigo esse Deus monoteísta. Desse Deus monoteísta se individualizar. Essa é a essência da Eucaristia, a individualização. É Deus estando num. Daí nós partimos para a filosofia. Na filosofia, no idealismo alemão, temos o monismo. Você e a mônada tem total discernimento e controle sobre o que aceitar na tua trajetória. Por exemplo, se você não gosta do inconsciente coletivo, você não está no inconsciente coletivo. Você não precisa ser esponja para ter o poder de viver. E o poder de viver, graças a Deus, é a sabedoria, a virtude, o amor, a fraternidade. Então, meus queridos assistentes, a esquizofrenia, ela é um fenômeno político, sociocultural, certo? Pode ser desencadeado
por diversos fatores, como ambientais, genéticos, drogas, porque afeta não somente os afetos, né, como também na cognição. Eu sei que estando, no kimono, como diz Lacan, o meu sentido aqui, sensorial, né, senso crítico, lógica, estou sozinho no meu quarto. Agora, se eu fosse esquizofrênico, eu não estaria sozinho no meu quarto. Eu estaria foracuindo, estaria imaginando. E o real do imaginário, ele é um significante no qual o mestre, ele tá faltando mestre. Se no cristianismo Jesus, é Deus, né? É todo o discurso. Só um momento. Jesus, ele é o epicentro das manifestações, sejam elas individuais, sejam elas sociais, sejam elas quais forem. Mas Jesus não deve ser confundido como outra pessoa, com outra pessoa também. O outro, para o psicótico, ele está projetado no grande outro. Ficou claro isso? Se o grande outro é o antagonismo, a brecha da intersubjetividade, certo? As instituições democráticas e por aí vai. O pequeno outro, o objeto mais de gozar, o agalma, é por onde se dá razão à ciência e consciência do em si. Ciência em si mesmo, né, ela é o produto ali da consciência. E a consciência é o aqui e agora, né? Respeitar o presente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Respeitar os sensos críticos. Eu gostaria de fazer, para terminar esse vídeo, uma meditação. Os sensos críticos dos ouvidos estão selados. O senso crítico da visão estão selados. Da boca estão selados. Do olfato estão selados. Vamos selar o corpo em nome e sangue de Cristo, para que possamos nos bem-aventurarmos dentre esse caos que é a política, para que possamos sair vitoriosos, com certeza. Há um dia santo, há um dia de paz, há um dia em que não há nem foraclusões, nem intersecções do outro, do antagonismo social, porque, como diz Lacan, o desejo do eu é o desejo do outro. Mas não quer dizer que o seu grande outro seja o outro da alteridade radical. Pode parecer confuso assim a princípio, mas não é. Nós devemos nos resguardar, mantendo o silêncio e não a voz. Quando a gente medita, quando meditamos e temos ciência da clareza de que permanecemos no aqui e no agora, no kimono, o kimono por si só nos protege, porque é a realidade, entendeu? É a consciência macrocósmica. Consegue compreender bem? Consciência macrocósmica, realidade, linguagem, fala e o falo. Espero ter ajudado vocês a compreenderem. Essa é a parte 1. Depois vamos falar mais sobre esquizofrenia na parte 2. Fique com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Se inscreve no meu canal da joinha, comenta, compartilha e até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.